E aí, pessoal, nós somos o grupo 5 e iremos falar sobre o câncer de cólon e reto. Bom, o câncer de cólon, é uma das neoplasias mais frequentes nos países ocidentais, ocorrendo em ambos os sexos e apresentando um aumento da incidência com o avanço da idade. Inclusive, essa incidência aumenta acentuadamente aos 40 a 50 anos de idade. E, em geral, mais da metade dos casos ocorre no reto e sigmoide. E 95% são adenocarcinomas. Então, ele é um pouco mais comum em homens do que mulheres. Essa neoplasia ocupa no mundo a terceira posição em termos de incidência, sendo responsável por mais de 570 mil casos, ou 9% dos novos casos de câncer a cada ano. Bom, já sobre a etiologia, esse câncer ocorre mais frequentemente como uma transformação nos pólipos adenomatosos. Cerca de 80% dos casos são esporádicos e 20% têm um componente hereditário. E alguns fatores que podem ser predisponentes incluem uma colite ulcerativa crônica ou a colite de Crohn. Alguns autores também explicam a patogênese do câncer de cólon e reto em relação à dieta devido à acentuada influência exercida na atividade da microflora intestinal, onde a presença de dietas ricas em gordura e pobres em fibras da dieta favorecem a proliferação bacteriana e a consequente degradação dos ácidos biliares, e com isso produzindo agentes carcinogênicos potenciais. E a presença de dietas pobres em fibras provoca retardamento da função intestinal, ocasionando prolongamento de tempo de contato com a mucosa intestinal de agentes carcinogênicos, presentes então no conteúdo fecal. Então, os carcinógenos podem ser ingeridos na dieta, mas é mais provável que sejam produzidos por essa ação bacteriana sobre a substância da dieta ou secreções biliares ou intestinais. Mas o mecanismo exato ainda é muito desconhecido. Das formas hereditárias, o câncer coloretal hereditário não polipose ele é o mais comum. E as mutações que causam estão no DNA, nos genes da classe MMR, que são os reparadores de emparelhamento, que corrigem os erros durante a replicação do DNA. Então, são genes supressores tumorais. Os adenocarcinomas coloretais eles crescem lentamente e transcorrem um longo período de tempo até que eles se tornem grandes o suficiente para provocarem os sintomas. Dentre os sintomas, eles dependem então da localização, da lesão, do tipo, da extensão e das complicações. O cólon direito ele tem um grande calibre e uma parede fina e seu conteúdo é líquido. Assim, a obstrução é um evento tardio e o sangramento geralmente é oculto. Fadiga e fraqueza são causadas também por anemia intensa, podem ser as únicas queixas. Os tumores algumas vezes crescem o suficiente para serem palpáveis pela parede abdominal antes de outras aparecerem, outras complicações. O cólon esquerdo tem lume menor e as fezes são semissólidas, e o câncer tende a causar obstrução intestinal mais precocemente do que no cólon direito. A obstrução parcial com cólicas abdominais ou a obstrução completa pode ser parte do quadro de apresentação. As fezes também podem ser afiladas ou mescladas com sangue, e alguns pacientes se apresentam com sintomas de perfuração. Bom, no câncer coloretal, o sintoma mais comum de apresentação é o sangramento com fezes. Sempre que houver sangramento retal, mesmo com a presença óbvia de hemorroidas ou doença diverticular conhecida, o câncer coexistente deve ser então afastado. Pode haver também tenesmo ou sensação de evacuação incompleta. E a dor é comum com envolvimento periretal. Bem, quanto ao diagnóstico, estadiamento e principais marcadores moleculares, a detecção pode ser feita por meio de investigação com exames, exame clínico e físico. E assim o diagnóstico pode ser realizado por meio de biópsias, exames laboratoriais, exames de imagem como ecografias, radiografias e também ressonâncias. Pode ser solicitado um PET-CT, que é a tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, o exame proctológico e também a retossigmoidoscopia. Não quer dizer que todo paciente que está com suspeita do câncer de cólon ele vai ser submetido a todos esses exames. Não. Depende muito do estágio que se encontra o câncer ou neoplasia, bem como a situação do paciente no momento do diagnóstico. Quanto ao estadiamento, o sistema de estadiamento utilizado para o câncer coloretal é o sistema TNM, da American Johnson County Cancer, que utiliza 3 critérios para avaliar o estágio do câncer.
dentre eles o T de tumor, em que se indica o tamanho do tumor primário e até onde ele se disseminou na parede do colo do reto, o N de linfonodo, em que se descreve se existe ou ocorreu a disseminação para os linfonodos regionais próximos àquela região, bem como o número de linfonodos que foram comprometidos, e o M de metástase, que vai avaliar e vai indicar se existe presença de metástase em outras partes do corpo, como fígado ou pulmões, por exemplo. Então, dentro de cada variável dessa analisada, tumor, linfonodo e metástase, existe uma descrição, como se fosse subestágios, demonstrando que quanto maior esse estágio, T4B, por exemplo, aqui para tumor, maior a invasividade do câncer. Por exemplo, o N2B sofreu metástase, então quanto maior esse número, mais agressivo está sendo aí o câncer no indivíduo. Quanto aos marcadores moleculares, câncer coloretal apresenta alteração na expressão de diversos microRNAs, dentre eles aí mostrado na tela, o MI143, o MI145. Então, evidências recentes, elas demonstram que a heterogeneidade molecular do câncer coloretal, né? Neste contexto, os microRNAs, que são pequenos RNAs com 19 a 25 nucleotídeos não codificadores, sendo capazes de regular a expressão de genes em nível pós-transcricionais, eles encontram-se alterados. E dessa forma, essas alterações têm sido associadas ao diagnóstico, prognóstico e expressão de genes, como também a quimiosensibilidade e estadiamento do câncer, sendo potencial biomarcador para a neoplasia em questão. Aqui ao lado tem-se um exemplo, uma imagem mostrando aí a síntese do microRNA que ocorre no núcleo e o seu processo de maturação aí no citoplasma. E se tratando da epidemiologia no Brasil, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, desconsiderando-se, é claro, o câncer não melanoma, o câncer de cólon e reto, ele se apresenta como o segundo mais frequente entre mulheres e o terceiro mais comum entre os homens, com estimativa aí de 40.990 novos casos, sendo que desses 40.990, 9.608 acometem os homens e 9.995 acometem as mulheres, totalizando aí um número de mortes de 19.603 para ambos os sexos. Vale ressaltar que esses dados eles são do INCA no ano de 2020. Quanto ao tratamento desse tipo de câncer, ele é considerado um tratamento multiprofissional, porque não envolve só o médico. Pode envolver outros profissionais da saúde, como um psicólogo, fisioterapeuta para reabilitação, enfim. E esse tratamento ele é dividido em alguns métodos, como a cirurgia, o tratamento sistêmico e a radioterapia. Vale lembrar também que esse tratamento ele é específico para cada pessoa, para cada paciente, ou seja, a escolha do método do tratamento vai depender de alguns fatores, como o sistema imune do paciente, o tamanho desse tumor, a localização desse tumor e outras coisas a mais. O método cirúrgico, ele é aconselhável na maioria dos casos, e ele vai consistir na remoção da parte doente do intestino grosso e alguns vasos linfáticos que estão naquela região. Essa remoção dos vasos linfáticos se deve principalmente porque, através desse sistema linfático, algumas células podem atingir outros órgãos. E aí dá o que a gente chama de metástase. Ela é feita por videolaparoscopia, que é um método não invasivo e que vai ajudar na recuperação do paciente, tem uma recuperação mais rápida. E quando esse tumor
ele é no reto e não na parte do intestino, né? Vão ter que usar o método de colostomia, que consiste em retirar o reto e parte também do intestino grosso e colocar uma bolsa de colostomia onde as fezes serão depositadas. O tratamento sistêmico, ele pode ser dividido em quimioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia. A quimioterapia, ela pode ser neoadjuvante ou adjuvante. Quando ela é neoadjuvante, ela vai preceder o tratamento cirúrgico. E normalmente é usado a quimioterapia neoadjuvante para reduzir o tumor e facilitar na hora da remoção cirúrgica. E adjuvante, ele é usado após o tratamento cirúrgico, para acabar com algumas células que podem ter restado ali após a cirurgia. Ela pode ser administrada via oral ou via intravenosa. Já a terapia-alvo, ela consiste nos anticorpos monoclonais e é via intravenosa. E a imunoterapia, via intravenosa. Vale lembrar também que esses anticorpos monoclonais, eles são ótima pedida para o tratamento do câncer, porque eles vão atacar células específicas. Essas células específicas são as células tumorais. E aí, não vai atacar outras células saudáveis e não vai comprometer o sistema imune do nosso paciente. A radioterapia, ela é o método que vai utilizar a radiação para destruir ou impedir o crescimento do tumor, né? Além dela destruir e impedir esse crescimento, ela vai controlar sangramentos que esse tumor pode trazer devido à compressão de vasos e formação de algum êmbolo, de algum aneurisma, e reduzir dores que o paciente pode sentir decorrente do tumor. As doses de radioterapia, elas vão ser de acordo com o tamanho e com o tipo do tumor, assim como as doses de quimioterapia também. E 70% dos pacientes com câncer de cólon e reto, eles vão ter que aderir a esse tipo de tratamento, a esse método. Quanto às considerações finais, a gente lembra aqui que é um câncer com elevada incidência, um câncer muito comum de se ver, é o segundo mais comum entre as mulheres e o terceiro mais comum entre os homens, e ele consiste principalmente nos maus hábitos alimentares, e por isso a gente ressalta a importância de ter bons hábitos alimentares. Não só isso, mas também evitar o tabagismo, evitar o etilismo, praticar atividade física, evitando o sedentarismo, e dessa forma a gente não vai evitar só esse tipo de câncer, mas como outras manifestações que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigada e até mais.